Boa noite, Connect! Tudo bem? Tudo na paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos? Não, foi muito fraco. Graça e paz, gente. Agora sim. Gente, como vocês sabem, nesse mês, junho, esse mês romântico, a gente está fazendo aqui no Connect a série Até Que, enfim. Nós estamos falando um pouco sobre relacionamentos, sobre a fase da espera, a fase intermediária e a fase final dos nossos relacionamentos. A fase de estar solteiro, a fase de estar namorando e a fase do casamento. É a Feira de Caruaru. Amém, glória a Deus. Na paz. Eu sei, moço, relaxa. Relaxa. Minha gente, Relaxada. Vamos fazer um coraçãozinho pra Carol. Ela tá Poxa, tá nervosa. relaxada. Tá calma. Perceba, quando tô nervosa, eu fico, tá calma. É nossa primeira vez pregando junto, né, amor? Vai. Isso aí não tava no script, gente. Não tá no script. Gente, sábado retrasado, a gente estava pregando sobre Esther. A gente aprendeu com ela como é muito bom estar esperando em Deus, amém? É porque eu estou me incomodando só um pouquinho, que eu acho que eu estou meio que de lado para vocês aí, né? Ficou mais melhor de bom? Amém? Eu fiquei meio longe dela, mas não gostei muito da história, não. Eu sou meio perfeccionista, me perdoem. E a gente aprendeu um pouco a esperar em Deus com a vida de Esther. E como foi muito bom entender que quando a gente espera em Deus, a gente não está parado, a gente sempre está caminhando, amém? Amém ou não amém? E da mesma forma, a gente vai aprender em alguns pontos do namoro também, amém? Quem namora aí? Quem namora, levanta a mão. Se ninguém vai querer namorar, né, gente? Tô de óculos e não tô vendo quase ninguém. Não, eu tô quase pedindo meu óculos escuro, tá no carro. E quem tá pela misericórdia, levanta a mão aí, irmão. Bem alto, é a chance agora de ser identificado. Creia e tome posse. Agora é sério, minha gente, sério, rapidinho. Vamos caminhar pelo livro de Ruth. Eu gostaria que você abrisse seu livro de Ruth. Ruth não? Eu errei. Eu tô perdido aqui. Ah, é para orar, né? Ah, tá bom. Mas deixa eles no gatilho. Vamos orar, né? Vamos fechar nossos olhinhos. Pai, queremos te agradecer, Senhor, por essa noite. Queremos te agradecer por essa palavra que tu nos deste, Senhor, para abençoar as vidas desses jovens que estão aqui neste lugar, Pai. Queria te pedir, Senhor, que tu possa estar tocando no coraçãozinho de cada um deles, Senhor, e na mente deles também, Pai. Abrindo os ouvidos e os olhos para que eles possam ouvir e ver aquilo que Deus tem preparado para eles. Em nome de Jesus, amém. Gostou? Amém. Gente, na verdade a gente vai caminhar por vários capítulos do livro de Ruth. Então, se você quiser, você anota a referência no seu celular, no seu caderno, e depois você lê em casa, que a gente vai lendo aqui para ficar uma coisa bem fluida e a gente vai fazendo tipo um bate-papo, beleza? E eu vou começar dando uma introduçãozinha para vocês, assim como Brendinha fez no dia dela. A história de Ruth começou de uma forma legal. Ela tinha uma família perfeita, ela tinha um esposo, ela tinha cunhado, cunhada, tinha um sogra, tinha sogro, tinha sogra. Toda a sua família estava reunida e, num determinado momento, eles passaram por um período de fome. Eu sei que a gente não vive isso hoje, graças a Deus, mas naquela época não tinha supermercado, não tinha todo dia, então as pessoas tinham que ir para onde tinha alimento. E num determinado dia, a tragédia alcançou a casa de Ruth. O seu sogro, o seu marido e o seu cunhado faleceram. E eu acho que Ruth parou e se perguntou: meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu tinha uma família perfeita, eu tinha um relacionamento bom na minha casa, eu estava estável, estava centrada, colocada no relacionamento familiar, e do nada a minha vida virou do avesso. E eu acho que naquela hora Ruth ela teve uma decisão a ser tomada.
Ou ela voltaria para sua casa, porque ela era moabita, ela voltaria para Moabe e, ficaria com seus pais, com a sua família, poderia conseguir um novo marido com os costumes da sua terra, ou ela seria leal a Noemi, a sua sogra. E é o que Ruth escolhe. Em vez de ser leal àquilo que ela tinha vivido antes, ela foi leal à sua sogra, à sua nova família. Amém. Você fala tão lindo daqui, sabia? Gente, mas é aí que a história de Ruth tem vamos dizer assim, uma nova perspectiva escrita pelos deuses de Deus. É onde Deus pega a história de Ruth e que uma história que estava indo à beira de um caos total, completo, e Deus resgata aquela história e transforma aquilo ali como um testemunho para nossas vidas. Veja só, se passaram tantos anos e a gente está hoje aqui falando da história deles, amém? Amém. Amém ou amém? Vocês estão tão caladinhos assim, olhando. Eu não consigo enxergar ninguém, minha gente, essa luz do meu olho. Sangue de Jesus. Quer meu óculos? Talvez você tenha chegado aqui da mesma forma que Ruth, olhando para um lado, para a esquerda, olhando para a direita, e perguntando a Deus o porquê de muita coisa que tem acontecido ou talvez não tenha acontecido ainda na sua vida. E muitas das vezes a gente, nessa nossa agonia de ser, nessa nossa ansiedade natural de todas as manhãs, nós esquecemos que nós temos um Deus que escreve a nossa história com os dedos dele. Amém. E que ele utiliza o caos como lição de vida e como bênção na sua vida. Ninguém que passa pelo deserto sai sem um aprendizado. Deserto é isso, é aprendizado, é um local onde você vai se encontrar mais perto de Deus. Amém? Amém ou não amém, minha gente? Mas Ruth conheceu um tal chamado Boaz. Olha para o seu irmãozinho assim, Boaz. Porque Boaz é o cara. Vocês sabem o que significa Boaz? Ninguém Significado, sabe. gente, eu amo. Hã? Eu amo saber o significado dos nomes. Só A gente para podia ninguém botar o esquecer. nome do filho da gente, de Boaz, né? Não? Gasofilasse, Não. Teobaldo. Isso aí é nome de cachorro. Perdoe se tem alguém aqui com o nome Teobaldo. Rapidez, né, amor? Ou seja, o caba era rápido. Mas é sério, minha gente, vamos ficar ligado aí, porque se hoje chegou alguma coisa na sua vida que estava bloqueada, hoje chegou o tempo de Deus desbloquear tudo aquilo que estava bloqueado, amém? Amém, amém. Você pode levantar sua mão e receber, amém? Que não é somente meramente em relacionamento só não, meu irmão, na sua vida financeira, espiritual, profissional, aquilo que estava bloqueado agora seja desbloqueado em nome de Jesus, amém ou não amém? No instante vocês dão amém, né? Eu creio que Deus vai virar essa chave hoje à noite. E assim como a gente tem pregado o ano de 10 anos em um ano, eu creio que na vida de vocês vai ser assim, ó. A partir de hoje, 10 anos em um ano, amém? Amém ou não amém? É você, amor? E, gente, só uma coisa assim. A gente vai falar de alguns tópicos e o tema de hoje é falar sobre namoro. Mas isso não quer dizer que você que não está namorando não vai aprender nada. Primeiro, você vai aprender porque um dia você vai namorar, amém? E segundo, esses tópicos, eles servem para qualquer relacionamento interpessoal que a gente tiver. Seja na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa faculdade. Então, agora, a gente vai começar a dizer os tópicos. São só 4 tópicos. Então, abre seu caderno, abre seu bloco de notas e começa a anotar. Beleza? Eita Deus! Primeiro ponto. Seja uma pessoa esforçada. Eu vou ler Ruth 2, do 4 ao 7. Boaz chegou de Belém enquanto Ruth estava em sua propriedade e saudou os trabalhadores.
o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: o Senhor o abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? É a moça que veio de Moabe, junto com Noemi, respondeu ele. Hoje de manhã ela me pediu que a deixasse apanhar as espigas que os trabalhadores deixam cair, e não parou de trabalhar, a não ser para um pequeno descanso ali no abrigo. Ruth, como eu falei, ela não era israelita, ela era moabita. Então ela tinha outros costumes que não os do povo de Israel. Quando a gente vai ler Deuteronômio e tal, esses livros maravilhosos da Bíblia que todo mundo ama ler, a gente vê que existia uma lei de que o pessoal de Israel, eles viviam em tipo agricultura, essas coisas, de trigo. E quando eles iam colhendo, eles deixavam de propósito cair algumas sementes, para que as pessoas que não trabalhassem, não tivessem condições, pudessem colher aquelas sementes. E assim elas não morreriam de fome. E Ruth estudou as leis de Israel para poder fazer esse trabalho de uma empregada, de uma pessoa que não tinha trabalho, de um servo. Às vezes a gente quer tanto, sabe, conseguir ter um relacionamento bom, a gente quer tanto, ai meu Deus, eu quero tanto me relacionar bem com fulaninho, com ciclaninho, com meu namorado, só que a gente não se esforça, a gente não estuda, a gente não procura saber o que fazer. A gente só entra no relacionamento e acabou, se entrei. E não pode ser assim, a gente precisa se esforçar, a gente precisa dar o nosso melhor. A gente, sabe, precisa ser como Ruth. Ruth, ela era sustentada pelo seu marido, mas agora ela era quem sustentava a sua sogra. Ela poderia ter desistido, poderia ter ido embora, ela poderia voltar a ser sustentada, a estar no conforto do seu lar. Mas ela sabia que no momento em que ela decidiu se relacionar, casar, ela seria uma pessoa que precisaria ter outras responsabilidades. E às vezes a gente esquece que dar um passo, estar no relacionamento, exige de nós compromisso e responsabilidade. Então, assim, seja uma pessoa esforçada, seja uma pessoa dedicada, saia da sua zona de conforto, faça pelaquela pessoa aquilo que ela gosta, que você gostaria que ela fizesse por você. Toma. Você pode receber, irmão? Talvez você tenha chegado aqui na igreja, talvez você não seja convertido, talvez se você seja um novo convertido, e você vem de outra tribo para cá e você não entende como é que se começa um novo relacionamento cristão. Quando você aceita Jesus, você começa uma caminhada nova com Cristo, porque as coisas velhas se passaram e eis que tudo novo. Então não é quase tudo, é tudo se fez novo. E você chega aqui na igreja e você entende que não é só chegar na minha e dizer assim, ó, eu te amo e aí, vamos pá. Que a gente tem que ter todo um caminho a ser trilhado de respeito e amor à pessoa que você realmente quer um dia se casar, não somente namorar. Você chega e dizer assim, ó, poxa, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. E depois desse passo, se fala com discipuladores, se fala com o pastor, começa a se orar. E depois de um período de oração, de compromisso, você começa assim a namorar, que namorar é conhecer a pessoa. E você entende que a cultura de lá fora, por mais que entre aspas tenha um namoro, noivado e casamento, no cristão tem uns que antecede ao passo do pedido de namoro em si. Que mesmo que a cultura dos homens, do mundo, seja dessa forma, aqui a gente entende que não é assim. Por isso que a gente vê que alguns relacionamentos dão certo e outros não. Que as pessoas sempre colocam a carroça na frente dos bois. Desobedece discipulador, pastor e assim diante, porque eles acham que eles são suficientemente sábios e entender de que toda a cultura que ele tem na mente dele é a correta e a que a gente aprendeu com mais de 2000 anos de sabedoria judaico-cristã pode ser jogado fora, e que é inteligente é o cidadão ou a cidadã. Então é o que eu sempre digo: chegou agora ou chegou faz tempo e não sabe como é que é, conversa com o seu discipulador, conversa comigo também, estou aqui para conversar, sempre acaba o culto, essas coisas, amém? A gente sempre é bom estar sabendo onde a gente está andando, com quem a gente está andando e da forma que a gente deve
andar também. Amém? E eu acho assim que Ruth, ela foi uma pessoa tão sábia que ela soube lidar com esse aparente choque de culturas. Porque assim, às vezes a gente chega no namoro, chega num relacionamento novo e a gente tem certas manias e certos gostos, certo? A gente tem a nossa maneira de lidar com certas situações, a gente tem um jeito de agir, de se comportar e a outra pessoa não. Então assim, se você não souber como lidar, vai entrar em choque. Por exemplo, no namoro, existem pessoas que gostam mais de filme romântico, outras pessoas que gostam mais de filme de ação, existem pessoas que gostam mais de comer doce, brigadeiro, outras pessoas que gostam mais de comer hambúrguer. Mas por causa disso você vai ficar com raiva e brigar? Você vai comer doce, você vai comer hambúrguer? Não, você inventa um hambúrguer de chocolate, você assiste um filme que tem romance e ação, e assim você vai. Só não pode desistir, só não pode parar, só não pode ficar, eu não quero não, eu não vou não. Você tem que ser uma pessoa maleável. Sabe, uma pessoa que não sabe ceder, não sabe abrir mão, ela nunca vai chegar no destino que Deus separou para ela. Ao longo da nossa caminhada, a gente vai ter circunstâncias que vão nos tolher, circunstâncias que vão nos... É tipo aquele negócio, tem a madeira bruta e o ourives vai talhando aquela madeira. A gente precisa entender que a gente precisa chegar em um determinado lugar e cada relacionamento vai trazer uma lição para a gente, mas a gente precisa se esforçar, a gente precisa dar o melhor de si, para que a gente consiga alcançar o lugar que a gente deseja e o lugar que Deus sonhou para a gente. Verdade. Mas é porque muitas das vezes você pensar que... Quantas e quantas das vezes a gente entra num relacionamento idealizando alguma coisa. Vocês meninas imaginando aquele príncipe de cavalo branco. Aí aparece o Shrek. É ou não é? Fala, você é uma Fioninha. Você sabe, não, tô brincando. Você é uma princesinha linda do meu coração. Mas ninguém é perfeito. Todo mundo tem seus pontos positivos e seus pontos negativos, amém? Seus defeitos e suas qualidades. Basta você olhar para aquela criaturinha que você tanto almeja casar com ela e dizer assim, poxa, legal. Ela tem alguns defeitos e tal, mas tipo, as suas qualidades superam os seus defeitos. Ou você é algum alienígena perfeito? Você é filho de Enoque? A carruagem de fogo vai levar você agora? Eu queria uma carona. Partiu, foi embora. Mas a gente tem que entender que a gente tem que olhar as outras pessoas não só com a perspectiva dos nossos sonhos e ideais somente, mas entendendo a nós mesmos que nós não somos perfeitos e que esse nosso cônjuge também não vai ser perfeito. Assim como o Carol falou, filmezinho romântico, meloso e tal. A gente tem que abrir mão uma vez ou outra e dizer assim, poxa, vamos assistir um filme com ela, que ela gosta desse miado. A gente sabe, a gente quer ver sangue, tiro, carro voando. É real. No máximo romântico é comédia romântica, não é ou não é, homem? Fala aí. Mas a gente não Aladim vai... tá dentro, né? Mas a gente não vai casar com o nosso melhor amigo não, irmão. Vai ser nossa melhor amiga, mas ela é uma menininha. Ela é uma mulher, amém? Amém ou não amém? Então a gente precisa balancear isso, ver bem o que é e o que não é, colocar nossos pingos nos is, vamos dizer assim, e entender que relacionamento fala mais sobre abrir mão do que ter razão. Uau. Anota aí, pode anotar. Ganhou estrelinha no relacionamento? Ganhei. Vai ganhar mais se for assistir um filme romântico comigo. Brincadeira. Querendo me chantagear. Uma vez eu vi uma história que dizia assim: um homem plantou uma rosa e passou a regá-la constantemente. Antes que ela desabrochasse, ele a examinou e viu o botão que em breve desabrocharia. De repente, o homem distraído se feriu em um dos espinhos. Puxa vida, disse ele. O homem notou a quantidade de espinhos sobre o talo e perguntou: como pode uma flor tão bela vir de uma planta rodeada de espinhos tão afiados? Entristecido por esse pensamento, ele se recusou a regar a rosa, antes mesmo de ela estar pronta para desabrochar. E então ela morreu.
Quantas vezes nós já perdemos relacionamentos porque a gente, no primeiro erro ou defeito daquela pessoa, a gente deixava ela para lá. Eu sei que confiança é uma coisa que demora para se construir e é rápida para se perder. Mas a gente não pode tratar as pessoas com tanta rispidez. A gente tem que se colocar no lugar dela e pensar, poxa, se eu erro também, eu tenho que dar a chance àquela pessoa de errar. E a gente vai reconstruir aquele relacionamento juntos. Provérbios 27:17 fala: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Esteja disposto a estar com essa pessoa, não para julgar, não para criticar, mas para aprender, consertar e crescer juntos. Então, seja uma pessoa esforçada. Amém? Amém. Segundo tópico, seja generoso e dê o máximo de si. Ruth 2, 14 ao 16. Na hora da refeição, Boaz chamou Ruth e disse: venha, coma conosco, e pegue o do pão e molhe no vinho. Gente, isso é muito ruim. Assim ela sentou-se junto aos trabalhadores, e Boaz lhe deu grãos tostados, muito mais do que ela podia comer. Olha, querendo ganhar pelo bucho, tá vendo? Garoto esperto. Quando ele voltou do trabalho para colher as espigas, Boaz ordenou aos seus empregados: deixem Ruth colher à vontade, sem incomodá-la. Mesmo que ela colha entre os feixes, quando estiver colhendo, deixem cair algumas espigas dos feixes, para que ela colha, e não a repreendam. Minha gente, sério, até me afastar. Quem de vocês aqui, principalmente homem, sério, nunca chegou e disse assim: amor, você quer um hambúrguer com batata frita? E ela disse: não, amor, eu tô cheia. E você tá com aquela fome, sabe? Do cão mesmo, sabe? Você tá comendo até o reboco da parede. Aí você vai lá na Tom Burger do meu amigo, aquele hambúrguer maravilhoso. E quando ele chega com aquele queijo derretendo assim, caindo, parecendo cascata do céu, dourado, feito ouro, aquelas batatas fritas falando com você: sou eu, Deus te falando que te amo. Aí aquela cidadã que está do seu lado, que disse que não queria comer nada porque ela estava de bucho cheio, fala assim: me dá um pouquinho, me dá uma mordida. Eu nunca fiz isso. Nunca? Nunca. Só quando estava com fome. Menina, tu tá aqui sob juramento. É pecado. Brincadeira. Mas quantas das vezes a gente já estava aquela agonia? Eu não sei de você, mas eu não sou muito feliz em repartir o pão não, irmão. Jesus disse que era para repartir o pão, mas gente, ele nunca falou. Trata ele, Jesus. Ele nunca falou do churrasco. Então é só no pão, viu? Fica só ciente nisso, tá bom? Amém? Tô brincando, minha gente. Mas a gente aprende muito da gente dividir nessas horas. E de que a gente tem que observar quem a gente está querendo investir. Amém? Eu falo por mim mesmo, eu gosto muito de observar, ela sabe. Eu sou um cara que eu gosto muito de rir. Passei muitos anos da minha vida sem dar um sorriso, passei muitos anos sem sequer chorar. Então eu dou muito valor a uma gargalhada e a um choro. Mas de verdade, é muito bom você observar as pessoas, não para saber, nem para fofocar da vida dos outros, mas para entender aquilo que ela precisa para completar a sua vida. Eu, por exemplo, eu sou homem, eu sou prático. Eu gosto de observar o que ela precisa para eu poder presentear ela. Amém? Amém ou não amém? Porque eu não gosto de dar uma coisa que tipo, por mais, veja, eu sou homem, sou ogro, amém, irmão? A gente é, fundo no fundo, todo mundo é meio sem noção. Pra gente, fala aí na real, vai comprar um monte de capim para dar pra menina, é caro, meu irmão. Pra gente é ou não é um buquê de rosas, homem, sério? A gente vai comprar, pagar R$200, 150 conto, num buquê que no outro dia vai estar murcho e feio. O meu tá durando lá em casa. Mas a gente entende que para elas é especial, é ou não é, meninas? É ou não é? Porque é o símbolo. É verdade, Deus.
Então a gente investe e a gente entende que aquilo ali vai preencher o coraçãozinho delas, entenderam, ogros do amor? Amém? Não somente nisso, mas em tudo. Ei, olha para mim, homem. Eu estou falando com os homens. É no sapato, é na calça, é na roupa, é cabelo, é unha. Que eu digo assim, tá precisando? Você quer? Eu olho, compro e dou. Ela sabe, eu fico agoniado quando eu vejo um negócio. Eu faço embora, mas eu estou sem dinheiro. Faça embora, faça a unha, faça o cabelo, toma o dinheiro. Rapidinho, eu não estou falando isso para dizer que eu sou gostosão, bonitão das tapioca não, nem melhor do que ninguém não. Eu não faço mais do que a minha obrigação como homem. Ou vai querer um jaburu andando do teu lado, caindo de reboco da unha, o cabelo em pé. Uai, quem ama cuida, né, irmão? É ou não é, irmão? Amém, irmão? Então é no vestir também, viu? Irmãozinho, você pode ter um alienígena que come tudo, mas quem paga o lanche é você. Tá pensando que ainda tem bem que eu mulher nem barata? dou prejuízo. Como um pouco. Saiam comigo depois dela. É investimento, amém, irmãos? Eu perdi o que eu estava falando, mas enfim. Amém? Provérbios 11:25 fala assim: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. E Mateus 10:42 diz: e se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a recompensa. O reino de Deus é um reino movido por generosidade. A gente vê que nosso Deus é um Deus doador. Ele é um Deus que se entrega, é um Deus que se entregou a si mesmo. E a própria palavra fala, se Ele nos deu o seu Filho, o que mais Ele não nos dará? E eu acho que o papel do homem como uma pessoa generosa, o papel que Boaz representava na vida de Ruth, era justamente esse papel de provedor, de ceder. Perceba que ele viu como ela era esforçada e abençoou ela ainda mais. Ela fez, ei, quando vocês forem colher as espigas, deixem cair o máximo que puder, porque eu quero que Ruth colha o máximo que ela conseguir colher. E quanto mais ele tinha, mais ele ofertava. Muitas vezes a gente não entende porque os céus são meio que fechados para a gente. A verdade é que a gente precisa ter esse coração doador, esse coração que oferta, que dá. Sabe, eu não estou pedindo para você dar aquilo que você não tem. São coisas simples. É você lembrar da pessoa que você ama com um bis, um chocolate, uma florzinha que você arranca ali. Sabe, são coisas pequenas, coisas simbólicas. Coisas que trazem a lembrança, a pessoa amada, que você pensou nela, que você pensa nela com carinho. Eu sei, e acho que todo mundo que é mais próximo assim de Gera sabe que ele é uma pessoa que ama investir e abençoar as outras pessoas. Ele abriu a barbearia junto com o Marquinhos para ajudar ele. Sempre dá carona às meninas. Vai lá para Cabrobró, que Ionara, Brenda e as meninas moram lá em Cabrobró. E ele leva lá as meninas sempre que pode. Ele abençoa as pessoas assim como ele pode, sabe? E é isso que você precisa ver na pessoa que você está namorando. Não estou dizendo para que você para você ser interesseira. Não, estou dizendo para que você veja e que você estimule, instigue o seu namorado, aquela pessoa que você se relaciona, a dar, a se entregar, a dar o seu tempo, a ouvir as pessoas, a abençoar naquilo que ela pode, sabe? Não pense que se no namoro, a pessoa que você está junto não comprar uma coisinha para você, vai te dar alguma coisa no casamento. Porque algumas pessoas pensam que, não, ele é assim no namoro, mas ele vai mudar no casamento. Não é assim. A gente costuma falar que o namoro é um vestibular para o casamento. As ações que você toma no namoro vão se refletir no que você vai fazer no casamento. Você precisa ser uma pessoa que investe, uma pessoa que abençoa. E a gente, meninas também, a gente precisa doar, abençoar, presentear, ver aquilo que ele gosta, ver aquilo que ele quer. Vai falar, eu deixo. É porque não está aqui no script. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu gosto de levar você a pensar. Já percebeu que é muito fácil você chegar para ela, eu para ela no caso,
e dar tudo o que ela precisa, buscar sempre o que ela necessita. Mas se você perceber com a história de Boaz, ele fazia isso com as pessoas. Não foi só com Ruth. Então é fácil distinguir um cara que só está querendo te ganhar e te ajudando, mas se você percebe que ele não ajuda ninguém. Como fosse para fazer a fita só para você. Justamente. Então, se você perceber um cara que ele tem um coração doador, que ele se importa, se ele importa com todo mundo, então não tem como ele te enganar, te enrolar, entendeu? É do coração dele ser doador, entendeu? Amém? Anotaram, menininhas do amor? Isso aí. Terceiro ponto. Seja obediente aos conselhos que você receber. Ruth 2, 22 e 23 fala o seguinte: mas isso é maravilhoso, exclamou Noemi. Faça o que ele disse. Fique junto com as empregadas dele durante toda a colheita. Lá você estará muito mais segura do que em qualquer outro campo onde poderiam molestá-la. Ruth fez o que Noemi sugeriu e ficou com as servas de Boaz, colhendo as espigas, até o fim da colheita da cevada e do trigo. E durante todo esse tempo, ficou morando com a sua sogra. Eu acho que a coisa que mais chama a atenção na vida de Ruth é a sua lealdade a Noemi. Acho que todo mundo que aprende sobre a história de Ruth vê como ela foi fiel, até porque Noemi tinha 2 filhos, e os 2 morreram, e a sua outra genra que fala nora, eu estou muito bem assim. A sua nora foi embora, voltou para sua terra, mas Ruth decidiu ficar com Noemi. E ela era uma pessoa que não era só leal, ela era obediente. Tudo o que Noemi mandava Ruth fazer, ela fazia. E às vezes, nós chegamos no nosso relacionamento, a gente não sabe o que fazer. A gente não teve instrução, a gente, acha que os nossos pais não sabem de nada. E a gente acaba querendo trilhar os nossos próprios passos. E acaba que lá na frente a gente faz o quê? Quebra a cara. E assim, é muito importante a gente ser obediente aos conselhos que a gente recebe, ao nosso discipulador, ao nosso pastor, às diretrizes que a nossa igreja passa para a gente. Por quê? É verdade. Eles não estão aqui para nos limitar, para fazer o mal para a gente. Qual é o pai que quer que o filho dê errado? Não, eles querem que a gente prospere, que a gente dê mais certo do que eles. E assim, às vezes a gente está passando por um problema e vai pedir conselho a quem? A quem? A nosso amigo da escola, que não sabe nem se relacionar com o cachorro dele. A gente precisa aprender a saber a quem perguntar. Por exemplo, se você quer aprender a tocar teclado, eu quero aprender a tocar teclado, né? Vocês sabem, mas existe uma pessoa aqui que não quer me ensinar. Mas Deus vai tocar no coração dessa pessoa que está tocando aqui em cima, porque essa pessoa é muito top e eu quero que ele me ensine. Eu não vou pedir a qualquer um para me ensinar, vou pedir aquela pessoa que eu acho que é top. Então, por que a gente procura qualquer um para nos abençoar no nosso relacionamento? A gente precisa focar, naquela pessoa que a gente acha, meu Deus, aquela pessoa tem um relacionamento tão legal. Vou chegar no direct, vou chegar pessoalmente, vou tirar uma dúvida. E assim a gente vai. Não deixa a vergonha prender você, não. Se você está com uma dúvida, vai e pergunta. Ele é meu discípulo, eu posso fazer o que com ele, então? Ui. E aí, minha gente, vocês podem me dar uma dica aí de disciplina? Porque isso aí era um sonho dela, ela queria aprender a tocar teclado. Eu comprei o teclado para ela, né? Dei de presente a ela um teclado. Tu sabe que não é barato. Então, me ajuda, boy. Fala, Deus. Além disso, tem muita gente que quando começa a namorar, olha para aquele cansado que você sabe que tá namorando, tô brincando. Que quando começa a namorar, você vê que ou ele desaparece, ou ele sai do ministério, larga a célula, ou ele vira um movie van da vida e não faz mais nada. É ou não é? É ou não é? Porque troca totalmente o foco que deve ser do relacionamento. O foco sempre é Deus. Quando você começar a namorar, meu irmão, olha para mim. Seu ministério tem que crescer. Sabe, se você fazia alguma coisa, tem que fazer mais. Agora você tem uma ajudadora. Não tem que diminuir a pegada. Entendeu como é que é? Você é tão assim que até
Na célula não aparece mais. Você só aparece, olhe lá, no dia de que tem café dos 9 para comer aquele cuscuz com salsicha. Meu irmão, Deus sabe do seu coraçãozinho, irmão, entenda. Quando Deus deixa de ser prioridade na sua vida, as coisas vão sempre desandar. Ou você acha que desde que eu assumi, comecei a namorar com o Carol, não aumentou, eu agora sou coordenador de 2 redes. Ela trabalha, eu trabalho, eu tenho um ministério do Connect, a gente tem dentro do ministério do Connect vários ministérios. Vocês pensam que de verdade é fácil? Às vezes a gente só se vê uma vez na semana. Quando não é no culto, para dar a paz do Senhor, é numa segunda ou terça que a gente tem às vezes de noite para assistir um cineminha. Porque a gente entende que nossa prioridade não somos agora nós somos namorados. Então nossa prioridade e foco é Deus. É fazer com que esse ministério aqui, ele cresça cada dia mais. Isso não é balela não, isso não é conversa fiada não para fazer assim, eu sou bonitão não, eu sou bonzinho não. É porque quando a gente entende o passo a passo de Deus para a nossa vida, a gente entende que ela é prioridade na minha vida, mas ainda Deus é maior do que ela, não casei com ela ainda. Então é por isso que a gente vê aqueles cansadinhos que desaparecem, aquela cansadinha que desaparece, porque perderam o foco, deixaram de obedecer o seu líder, seu discipulador, seu pastor. Deixa eu te falar uma coisa, eu não estou aqui para passar a mão na sua cabeça. A minha função no reino não é essa. A minha função no reino é te treinar para você ser o melhor de Deus aqui na terra. Isso implica eu falar a verdade. Eu tenho um sério problema com isso. Porque se Deus me constituiu como profeta entre as nações, profeta, ele fala a verdade com amor, mas ele fala. E sabe o que é pior? Sempre acontece o que ele diz. Então, para você evitar acidentes e percursos tortuosos em sua vida, escuta quem está acima da sua cadeia hierárquica. Talvez ele saiba o que você não saiba. Amém? Então escute mais seu pai, sua mãe, seu pastor, seu discipulador. Deus usa eles, é a voz de Deus na sua vida. Amém? Amém ou não amém? Deixa eu te falar aquela frase, eu sou o tratamento de Deus na sua vida. Gente, eu amo dizer essa frase. Eu sou o tratamento de Deus na sua vida. Amém, irmão? Faz coraçãozinho para mim agora, vai. E assim, gente, claro que a gente não está falando aqui para você ser rato da igreja, sabe? Meu Deus do céu, eu tenho que estar todos os cultos, senão eu vou morrer. Em nome de Jesus, ninguém merece. Mas assim, a gente sabe que a gente tem que colocar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. E é isso que a gente quer colocar para vocês, sabe? É tão mais legal quando a gente serve a Deus junto com as pessoas que a gente ama. É tão mais legal quando a gente vem para o culto, a gente tem com quem vir, tem com quem compartilhar, a gente recebe uma palavra, a gente compartilha tudo, sei o que, chora, a gente chora também, sei o que. E assim, Deus, ele nos fez como seres relacionais. Ele nos fez para vermos em comunidade, para compartilharmos as coisas com as pessoas que nós amamos. Então assim, tenha o seu dia de se relacionar, tenha o seu dia de sair com seu namorado, tenha o seu dia de estar com a sua família, tenha o seu dia de estar com seus amigos, mas nunca se esqueça de que vocês têm que estar valorizando em primeiro lugar o reino de Deus. Amém? Então, seja uma pessoa serva, seja uma pessoa proativa na igreja. Procure pessoas que vão te ajudar a crescer no seu ministério. Amém? Amém. Quarto ponto, ponha as coisas em ordem e se preparem para o novo nível. Ruth 3, 11 ao 13. Agora, minha filha, não se preocupe com nada. Eu vou cuidar de todos os detalhes para o casamento. Pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Existe um problema, porém, é verdade que sou seu parente, resgatador.
Mas há outro resgatador que é ainda mais chegado do que eu. Fique tranquila, fique aqui durante a noite. Pela manhã eu vou procurá-lo e conversar com ele. Se você quiser, se ele quiser resgatá-la, está bem, que a resgate. Mas se ele não quiser, eu juro pelo Senhor que eu a resgatarei. Agora deite-se, durma até o amanhecer. A função do homem aqui, que ele fala, é de ser o resgatador dela. Como é que você, homem, se atreve a despertar o amor no coração de uma menina sem a intenção de casar com ela, sem mesmo, se você está namorando, se preocupar em ser o provedor, porque essa é a função do homem. Você não tem um emprego, você nem sequer sonhou em comprar uma casa, um carro para levar ela confortavelmente, porque se o pai dela e a mãe dela levam ela para casa de carro, vai chamar ela para andar de Jaguar, de Gol, de grande ônibus lotado? A proposta é essa: eu quero te resgatar, eu quero te levar para um nível maior, eu quero te dar aquilo que você nunca teve, eu quero te levar a lugares que você nunca foi. Sabe, tudo aquilo que eu conheci, tudo aquilo que eu vivi, eu quero que você viva junto comigo em algo muito maior ainda. Você como homem parar e pensar assim: poxa, eu preciso parar de deixar de ser menino, sabe? Eu pensava, quando eu era menino, eu pensava como menino. Hoje você é um homem. Se você tem mais de 18 anos, você é um homem. Minha casa, minha vida está aí, irmão. Tá rindo por quê? Não entendi. Quer namorar 7, 8 anos para depois arrumar uma casa? Quem quer casa? É quem quer casar, quer? É ou não é? Ou vai querer morar na casa da sogra? Te amo, sogrona. Mas, sério? Se você quer casar, você vai morar na casa da sogra. Tá de conversa, fiada. Eu vou morar na casa de mamãe. Bora. Aí mora eu, tu, mamãe e Teobaldo. Não, minha gente. É sério. E isso é muito sério. É por isso que os caras estão casando com 60, 80 anos. Enrolando as meninas. É ou não é? É ou não é, meninas? Estão enrolando ou não estão? Porque uns cansados, uns SF. Você sabe o que é SF? Sem futuro. Se o cara não estuda, não trabalha, não tem uma casa para botar tu para morar no mesmo teto que ele, e razão tu vai querer namorar com ele? É perca de tempo, é só se machucar. É só um passatempo, por mais que seja demorado, 2, 3 anos. Mas é um passatempo para você não estar só. Por isso que a gente falou, é muito bom o tempo de estar só. É válido demais. Antes só do quê? Eu não falei nada. Por favor, minha senhora. Eu acho que o que ele está querendo dizer é que você tem que procurar alguém que te passe conforto e segurança, assim como Boaz fez com Ruth. Ele não foi uma pessoa que, tipo assim, se colar, colou, eu vou ficar com Ruth porque ela chegou aqui, coitadinha dela. Não, ele sabia das leis, ele sabia que existia um parente que deveria resgatar Ruth para que o seu marido, a descendência dele, não fosse esquecida. E ele fez questão de cumprir todos os trâmites para que Ruth fosse de fato a sua esposa. Ou seja, aquela boa e velha linguagem, pegou o boleto e está pagando. Assumiu a letrinha para pagar, irmão. Tá entendendo, homem? Já comprou um carro, vem um boleto para pagar todo mês, não vem? Vem ou não vem? Vai comprar uma televisão, vem um boleto ou não vem?
É da mesma forma, irmão. Amém? E trazendo essa história para o reino espiritual, Boaz, ele foi um resgatador, um redentor. Nas leis de Israel, ser um resgatador ou um redentor era ser uma pessoa responsável pelos direitos de subsistência, descendência e propriedade. Um resgatador era alguém que cuidava de alguém que não tinha quem cuidar dela. Boaz foi alguém que viu em Ruth uma pessoa que estava sozinha, que estava precisando de cuidado, de proteção. E ele decidiu cuidar dela, resgatá-la, ser o seu redentor. E não sei se você consegue fazer essa analogia, mas assim como Boaz foi o redentor de Ruth, Jesus foi o nosso redentor. Ele foi o nosso resgatador. Ele foi aquele que viu que a gente estava sem descendência, que a gente estava sem propriedade, que a gente estava perdido. E Ele nos resgatou, nos deu um nome, nos colocou na sua família. E sabe, a igreja do Senhor é como Ruth. Pessoas que talvez passaram por tantas tragédias, tantas situações ruins. Mas um dia chegou um Boaz que resgatou a nossa vida, que mudou a nossa sorte, que fez uma reviravolta na nossa história e escreveu para a gente um novo capítulo. Amém. Eu vou ler aqui Isaías 59, 20, diz: virá o Redentor a Sião e aos de Jacó, que se converterão ao Senhor. Talvez você não tenha entendido um pouco sobre o que é o Redentor. Não está aqui, mas deixa eu te dar uma aula de aliança de sangue. Naquela época, não existia contrato assinado. Existia alianças que eram feitas e a sua palavra se valia, porque o sangue, ele é eterno, é inquebrável, é imutável. Amém? Então, vocês já pararam para perceber? E quando você casa com alguém, se troca o que com aquela pessoa? Alianças, boa. Mas o que se troca quando você casa? Nome. Porque quando se havia uma aliança, por exemplo, eu tenho uma aliança com o Arthur, que está ali. Eu chegava assim, não, ele era meu amigo, eu dizia assim: Arthur, eu quero fazer uma aliança com você. Nós somos muitos amigos e eu quero ser um com você. Deixa eu te explicar bem como era o passo a passo que era feito. Eu e ele marcávamos uma reunião. E nessa reunião a gente trocava. Eu dava uma aliança minha e ele me dava uma aliança dele. A aliança dele eu colocava no meu dedo. Sabe que dedo é esse, né? E a minha que eu dava a ele colocava no dedo dele. Naquele momento um sacrifício era feito, o sangue era derramado. E eles cruzavam um animal em forma de 8 como uma aliança eterna. E ali eles faziam juras de que o que era dele era seu, e que um dia, se ele precisasse de ajuda em uma guerra, qualquer coisa que ele necessitasse, ali ele estaria. Eu vou dar um exemplo: se Arthur fosse casado e tivesse 2 esposas, porque naquela época era normal, e 10 filhos, se Arthur morresse em uma guerra ou em alguma confusão, eu seria o redentor, eu seria o resgatador daquela família. Porque tudo aquilo que vamos dizer assim, que Arthur tinha, se ele tinha casa, camelo, cavalo, uma fazenda maravilhosa, tudo aquilo era meu. Tudo a partir daquele dia seria meu, minha responsabilidade. Não é só nas coisas boas, não. Imagine se a mulher dele fosse feia, irmão. Vocês estão rindo, mas foi por isso que ele foi perguntar. Tinha uma lei, tinha a ordem de resgate. Não era só feita uma só aliança. Existiam várias alianças. Amém? Mas aquilo ali era inquebrável, era imutável. A mulher podia chorar, os filhos espernear, mas
a aliança foi feita comigo e com o Arthur. Então, a partir daquele momento, a esposa dele era minha esposa e os filhos dele seriam os meus filhos. E como Carol falou, foi isso que Jesus fez lá na cruz. Ele derramou o seu sangue, o sangue da nova aliança. Assim como ele falou no filho pródigo, uma aliança nos foi dada, um novo cajado, uma manta foi nos dada, sandálias novas para nós caminharmos. Ele foi o nosso redentor ali na cruz. Ele nos resgatou da morte certa. Jesus era o nosso irmão mais velho e ele entendeu que ele tinha o direito e ele tinha a opção de nos resgatar ou não, mas ele optou pelo sim. Mesmo que você não consiga entender essa questão de aliança ou não, mas envolve sangue, envolve amor, envolve sacrifício. Se Arthur tem dívidas e não consegue pagar, eu vou lá e pago as dívidas dele. Se ele não tem dinheiro para comprar um remédio, eu vou lá e compro um remédio para ele. É o filho dele que está doente, eu pago o hospital para ele. É entender que a partir daquele momento, daquela aliança, nós somos um só corpo. Vocês conseguem entender a profundidade do resgate de Jesus na cruz? Desse resgate, quando Ele resgatou eu e você. Vai muito além de simples palavras que o seu lindo namorado diz a você, que você é lindo e o cabelo é lindo. Mas vai de ações, vai de uma morte na cruz, de um sangue que foi derramado por mim e por você. Eu sempre falo, ele não conseguiu pensar simplesmente de passar a eternidade longe de você, que ele disse, a minha criação, os meus irmãos, eu vou passar a eternidade sem eles. Peraí, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho essa possibilidade, eu vou fazer. Não houve desculpas. Houve um cordeiro entregue em silêncio, como uma ovelha muda, por amor a mim, por amor a você. A gente fala de uma história de romance, como o Brendinha falava, historinha de amor, que é lindo, que nos mostra Jesus cuidando de nós. Mas todo o contexto da história do romance, não existe romance maior, não existe declaração maior de amor por mim e por você do que eles terem se entregado na cruz. Aquilo é amor, é se renunciar, é abrir mão, é se humilhar, porque sim, Deus em carne humana é humilhação. Você ser eterno, glorioso, se tornar humano por amor, é uma humilhação. Então que a gente possa entender e aprender um ponto mais sobre o que é amor. Que a gente possa entender, meninas, que é muito mais do que doces palavras no ouvido. É mais sobre ações do que palavras. Amém? Ruth 4,14 diz: as mulheres de Belém disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem o resgatador. Em Jó 19:25 diz: eu sei o que o meu Redentor vive e finalmente se colocará a meu favor sobre a terra. Que você fique de pé no lugar onde você está.
possa fechar os seus olhos